Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é 23 de novembro de 2021. Novembro já está indo embora, já está terminando e nós estamos felizes e gratos a Deus, agradecidos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Bom, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Hoje o nosso tema será a provisão de Deus, baseado aí na leitura e na nossa maratona bíblica de Zacarias 3 e também Zacarias 4, além, óbvio, de Provérbios 29, que é riquíssimo, e depois eu realmente convido você a meditar em Provérbios 29 com muito cuidado. Mas falando de Zacarias 3 e 4, lembra que Zacarias é um profeta, além de messiânico, também escatológico, mas é um profeta que aponta de forma muito objetiva a obra do Messias, a obra do Redentor, e várias menções ao momento em que nós estamos passando hoje, que nós chamamos aqui de Era da Graça, mas também chamado de forma muito equivocada de Era da Graça, porque a graça de Deus sempre esteve presente. Mas Zacarias sempre faz menção desse momento da história que estamos vivendo, que é o momento da redenção, o momento ali da grande narrativa da redenção de Deus sobre o seu povo. E nessas próximas duas visões, lembra que Zacarias ele recebe 8 visões de Deus. Provavelmente essas visões foram dadas no mesmo dia, não eram como sonhos, provavelmente foi realmente vislumbres de um momento posterior. O ponto é que Zacarias teve então 8 visões. Ontem falamos das 3 primeiras, contidas nos capítulos 1 e 2, e hoje nós vamos falar de mais 2 que estão no capítulo 3 e também no capítulo 4. Agora, a mensagem central, o pensamento central dessas 2 visões é o mesmo: a provisão de Deus. Como Deus providenciou para o seu povo, e ele providenciou coisas aqui muito específicas dentro dessa história aqui de Zacarias. E qual é essas provisões? É o que a gente vai ver aqui nesse nosso devocional de hoje. A 4ª visão de Zacarias é a visão do sumo sacerdote Josué. E o que nós temos aqui de provisão? É a provisão de perdão. Deixa eu ler com vocês aqui Zacarias 3, versículo 4 e também versículo 9. Vou ler o versículo 4, a parte B, diz assim: depois disse a Josué que não é o Josué, né, lá do antigo, da saída, né, do Egito, não é o Josué, discípulo de Moisés, aqui é um outro Josué, um sumo sacerdote, e ele fala assim, deixa eu ler de novo, né? Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Esse é o versículo de número 4, mas agora eu quero andar para o versículo de número 9, ainda no capítulo 3. Diz assim: vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado dessa terra num único dia. Então, essa é a 4ª visão do profeta Zacarias. A visão dele é de Deus limpando e trocando as vestes do sumo sacerdote Josué. O sumo sacerdote Josué estava com vestes sujas, estava acusado diante de Deus por Satanás, o texto mostra isso. E o que Deus faz é Deus manda o anjo dele trocar as vestes de Josué. E aqui nesses 2 versículos que a gente vê, já percebemos a promessa de Deus providenciando para Josué a remoção dos seus pecados. E aí, o que nós temos aqui nessa visão? Primeiro, Josué sujo, como estava no início da visão,
representava os pecados dele e os pecados do povo de Deus. Mas ele também aponta, depois de limpo, para o Messias do futuro. Especialmente o versículo 9, quando ele diz o seguinte, que num único dia vai remover todo o pecado. Porque nós sabemos que Jesus é o sacrifício definitivo. Em um único sacrifício, num sacrifício único, Deus retirou definitivamente todo o pecado do seu povo. Então, essa visão, ela representa exatamente tudo isso. Josué sujo representa os pecados da nação, mas Josué limpo aponta para o Messias do futuro, aponta para aquilo que Jesus faria um único dia. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Para os que estão em Jesus, para os que estão em Cristo, todos os seus pecados foram removidos. Para aqueles que estão em Jesus, os pecados já foram retirados, as vestes estão limpas, as vestes estão lavadas. Num único sacrifício foi retirado todo o pecado. Na prática, o que representa isso? Para aqueles que estão em Jesus, ou aqueles que estão alinhados com Cristo, aqueles que estão escondidos em Cristo, eles não precisam pagar os pecados. Na prática, nós não precisamos pagar pelos nossos pecados. E isso é muito importante, por quê? Porque muitas vezes nós temos essa ânsia. Nós achamos que nós, de alguma forma, estamos pagando os nossos pecados. Às vezes, a nossa relação com o pecado é muito parecido com um ensino muito comum da causa e efeito. Muitas vezes a nossa relação com o pecado é uma relação de eu fiz, agora eu tenho que pagar por isso. E nós achamos que as lutas e dores, tentamos encontrar explicação para as lutas e dores numa espécie de purgação dos pecados. Então eu estou enfrentando as lutas e dores que estou enfrentando porque Deus está me fazendo pagar pelos meus pecados. Só que o texto bíblico não ensina isso. A Bíblia ensina que em um ato só, todos os nossos pecados foram removidos, todas as nossas lutas foram retiradas. E aí, todas as nossas lutas foram retiradas, não, todos os nossos pecados foram retirados. E as lutas, elas não são resultados do pecado. Ainda que sim o pecado traga consequências, mas essas consequências, elas são diminuídas pelo poder de Deus, porque se fôssemos pagar pelos nossos pecados, de fato não aguentaríamos. Isso é muito prático porque a ideia aqui é a ideia do descanso prometido pelo Senhor. A ideia aqui é a ideia de que não precisamos mais subir o monte para obter, né? E não subir o monte aqui como alguns irmãos fazem para orar, mas a ideia é realmente de se esforçar para agradar a Deus. Nós já agradamos o Senhor. Na prática, o que nós queremos falar, ou o que o texto bíblico quer falar aqui, mostrando que Josué, ele não precisou fazer nada, mas as vestes deles foram limpas, é para mostrar que na prática nós não precisamos pagar os nossos pecados. As lutas, dores, dificuldades que você está enfrentando não são uma forma de Deus punir você pelos seus pecados. Eu me lembro de uma oportunidade única na minha vida, onde eu sempre tive muito problema na área financeira. Os primeiros anos da minha vida, aí até os 30 e poucos anos, até os 30 anos, muita dificuldade financeira. E eu colocava essas problemas, essas dificuldades financeiras sempre em algo exterior. Eu sempre olhava para o exterior para tentar encontrar explicação para esses problemas financeiros. Então, em algum momento, os problemas financeiros eram porque eu não era dizimista. Então, se eu fosse dizimista, os meus problemas financeiros estariam resolvidos. E aí eu não olhava para dentro, não me arrependia, né? Desculpa que às vezes dava era de que meu pai não tinha me abençoado financeiramente, e não é abençoado deixado uma herança, por exemplo, não. Era bem algo místico assim, né? Meu pai nunca orou me abençoando, né? E aí a minha vida financeira não prosperava por isso. E ao colocar a culpa no meu pai, não me arrependia. Às vezes colocava a culpa, né, nos invejosos. As pessoas têm inveja de mim, por isso não prospero financeiramente.
Isso são todas desculpas e tentativas de encontrar no exterior, fora de mim, o problema. E o problema estava exatamente no pecado. Eu tinha que me arrepender dos meus pecados. E qual era o pecado específico? Má administração dos recursos que Deus estava me dando. Então, muitas vezes eu achava que eu estava pagando pelos meus pecados, já que eu não sou dizimista, agora eu pago pelos meus pecados, ou pagando pelos pecados dos outros, meu pai não me abençoa. O ponto é esse, que muitas vezes estava olhando para o externo, para fora, e o que eu tinha que olhar era para dentro, tentar encontrar a fonte do pecado. E ao fazer isso, me arrepender, e aí sim, fazendo isso, me arrependendo, experimentar então o livramento do Senhor nesta área. Em segundo lugar, a segunda visão aqui de Josué, a quinta visão nesse caso, a segunda visão não, a quinta visão, a segunda de hoje, é a visão do candelabro. Se a visão do sumo sacerdote é a provisão do perdão, aqui na quinta visão nós temos a provisão para a vida com Deus, que é o Espírito Santo. Olha aí, capítulo 4, versículo 6, diz assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Texto famoso, mostrando exatamente a provisão de Deus, do Espírito Santo, para que o crente, para aqueles que estão em Cristo, possam viver a vida com Deus. Mais à frente aqui, o versículo 14 do capítulo 4 ainda diz: então ele me disse, são os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Aqueles homens, 2 representantes ali, foram ungidos para servir o Deus, ou como o texto diz aqui, para servir o soberano de toda a terra. Então, o que esse texto ensina é que o povo receberia provisão de Deus para o novo tempo na terra. Eles viveriam um novo tempo ali na terra, agora reconstruída, e Deus estava providenciando o Espírito Santo para que eles pudessem, então, viver nessa terra. Lembre-se, e aí é bom a gente se lembrar das promessas de Deus, aliás, das promessas de Jesus sobre o derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo é a provisão de Deus para vivermos a vida nessa terra. Por exemplo, em João capítulo 7, Jesus fala do Espírito Santo como um rio. Ele fala de rios de água viva que fluirão de nós mesmos. Lá em João 16, ele já fala do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo convencendo. E o mais famoso texto, que é em Atos 1:8, fala do Espírito Santo como poder para testemunhar. Eu estou dando aqui só alguns exemplos de como Deus promete o Espírito Santo como provisão para a vida cristã. E nós precisamos nos lembrar sempre disso, que Deus está providenciando em Jesus o Espírito Santo para os seus filhos. Então, nós temos aqui 2 visões mostrando a provisão de Deus. Primeira visão, a visão de Josué, mostrando a provisão de Deus do perdão dos pecados, não precisamos pagar os nossos pecados, e a provisão do Espírito Santo para viver a vida com Cristo. Nós não precisamos e não conseguimos viver a vida com Deus a não ser através da ação do Espírito Santo, a não ser através de um derramamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo foi derramado em nossas vidas através da obra de Cristo. Cristo providenciou, através da sua obra, o derramamento do Espírito Santo para que pudéssemos viver a vida com Deus. Qual é o ponto e a conclusão aqui da nossa conversa dessa manhã? Deus é abundante em derramar o seu poder por meio do Espírito Santo sobre o seu povo. O Espírito Santo derramado sobre o seu povo é a provisão de Deus para que possamos viver a vida com Deus, para que possamos receber perdão dos pecados, para que possamos ser transformados. O Espírito Santo é a abundante provisão de Deus para isso, para que possamos viver a vida com Deus. Então, se o tema do nosso devocional hoje é a provisão de Deus, Deus mostrou isso através de 2 visões aqui no livro de Zacarias, providenciando perdão dos pecados e providenciando
o Espírito Santo sobre a vida dos crentes para que eles possam viver a vida com Deus, e ele faz isso de forma abundante, ele faz isso de forma única e de forma não só a derramar, mas a derramar de maneira abundante sobre os seus filhos. Bom, essa é a conclusão, e eu quero propor uma aplicação a partir de tudo isso, algo que você pode fazer de forma muito prática no dia de hoje para viver essa palavra, já que nós falamos de suprimento. Qual é a aplicação? A aplicação é que eu e você devemos sair para viver esse dia, devemos enfrentar as lutas, dificuldades, devemos enfrentar as bonanças, os momentos de abundância, devemos viver a vida com Deus sabendo que estamos completamente supridos. Essa deve ser a nossa sensação no dia de hoje. Nos momentos de bonança, saber que essa bonança vem do Senhor e Ele que proveu essa bonança para que pudéssemos viver o dia de hoje. E nos momentos de luta, de dificuldade, saber que o Senhor está providenciando, suprindo a capacitação para enfrentar essas lutas e dores, que nós não estamos pagando pelos nossos pecados, que nós não estamos, de alguma forma, purgando os nossos pecados. Não, mas que Deus está suprindo força para que você possa superar os tempos difíceis, os tempos de dificuldades. Agora, nunca acrescente culpa a agentes externos na sua vida. Sempre olhe para você mesmo, sempre olhe para as suas próprias debilidades, sempre olhe para as suas próprias dificuldades e não tente imputar em outros os seus próprios erros ou as suas próprias incapacidades. Mas olhe para você, arrepende-se dos seus pecados e Deus vai suprir para você o Espírito Santo para você viver a sua vida com Deus. Tá certo? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus, já que falamos sobre olhar para dentro, sobre perceber o quanto às vezes estamos afastados de Deus. Vamos fazer isso agora, pedindo ao Senhor que nos dê graça para realmente passar por esse dia sabendo que já estamos totalmente supridos. Se você puder, então, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração através desta palavra. Senhor nosso Deus, Pai de toda provisão, Pai de todo suprimento, aquele que providenciou, aquele que abundantemente derramou sobre o seu povo uma medida que nós sabemos, é uma medida recalcada, sacudida e transbordante, conforme a tua palavra nos promete. Senhor, nós nos apresentamos diante de ti agora, primeiro para agradecer porque podemos afirmar que até aqui o Senhor supriu, estamos totalmente supridos, como vimos na palavra de hoje, supridos de perdão, supridos também, Senhor Deus, da ação do Teu Espírito na nossa vida para vivermos a vida com o Senhor. E por isso nós te agradecemos, porque não nos tem faltado em absoluto. Por isso nós te damos graças, porque percebemos o quanto o Senhor tem sido bondoso e maravilhoso com cada um de nós. Mas também oramos, Pai, para que nesse dia os nossos olhos não se desviem do Senhor, que os nossos olhos permaneçam firmes na convicção que temos de que o Senhor está nos suprindo, que os nossos olhos nunca, Senhor Deus, se voltem para as nossas debilidades, mas que os nossos olhos sempre vejam a tua graça, que os nossos olhos sempre vejam o teu amor e o teu suprimento sobre as nossas vidas, em como podemos testemunhar que não nos tem faltado absolutamente nada. O Senhor já providenciou o teu Espírito para vivermos a vida de acordo com a vontade do Senhor. Como lemos aqui no livro do profeta Zacarias, não é por força nem por violência, mas é pelo teu Espírito, e temos vivenciado isso. E assim oramos, e oramos em nome do teu santo Filho Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso, né? Eu acredito que já ficou muito claro. Quero louvar a Deus aí pela sua vida, despedindo de todos vocês. Fiquem com Deus.
Ótima terça-feira para todos. Amanhã, 7h30 da manhã, estaremos aqui de volta. Deus abençoe.